E olha, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi o primeiro réu a ser ouvido nesta segunda-feira durante o interrogatório dos acusados de tramar um golpe de Estado no país em 2022. O Supremo Tribunal Federal começou a ouvir nesta segunda os 8 acusados de integrarem o chamado núcleo crucial da trama golpista. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, foi o primeiro a falar porque fechou uma delação premiada com a Polícia Federal. Logo no início do depoimento, Mauro Cid afirmou que a acusação da Procuradoria-Geral da República contra os acusados de tramar um golpe de Estado no país é verídica e que ele presenciou grande parte dos fatos, mas não participou deles. Segundo o ex-ajudante de ordens, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu, leu e sugeriu alterações na chamada Minuta do Golpe, documento que previa medidas autoritárias para reverter o resultado das eleições de 2022. De acordo com Cid, Bolsonaro solicitou, entre outros pontos, a retirada do trecho que previa a prisão de autoridades. O principal alvo seria o próprio Moraes, que presidia o Tribunal Superior Eleitoral na época dessa eleição. O ministro ironizou o caso. Vamos ver? O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. Mauro Cid também disse que o ex-presidente pressionou em 2022 o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, em relação a um relatório sobre a lisura do processo eletrônico de votação. Indagado sobre o relatório por Alexandre de Moraes, o ex-ajudante de ordens confirmou que Bolsonaro queria um documento duro contra as urnas eletrônicas. As Forças Armadas indicaram representantes para participar de uma comissão de fiscalização das eleições organizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O relatório entregue pelos militares não apontou fraudes no sistema eleitoral. De acordo com o Cid, Bolsonaro buscava algum indício de fraude nas urnas para conseguir apoio de militares ao golpe de Estado. Vamos ver. A grande expectativa era que fosse encontrada uma fraude nas urnas. Então, o que a gente sempre viu ali era uma busca por encontrar fraude na urna. E com a fraude na urna, de certa forma, você poderia convencer os militares dizendo que a eleição foi fraudada, alguma coisa, e aí talvez a situação mudasse. Então, o grande mote ali do que na minha visão ali, né, que tem a ver com isso, foi que queria se encontrar uma fraude nas urnas. E, então, por isso a pressão realizada em relação ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Sim, senhor. Se fosse encontrada de alguma forma... fraude nas urnas.